Olá pessoal, estamos aqui mais um Amnésia Talks, eu meu amigo Rui Thompson, estamos no mês de setembro amarelo, e no Amnésia decidimos trazer um assunto à mesa com toda a colaboração do Dr. Jales Clemente, psiquiatra, para poder falar conosco aqui um pouco sobre esse assunto, Rui, que a gente sabe que ele mexe, ele vem à tona, e que é de uma importância de todas as pessoas, todas as famílias, todo mundo que tem amor por quem está perto, entender o que está acontecendo, o que se passa, e eu acho que todo mundo tem. Você tem dúvidas? Com certeza tenho dúvidas, né? Com certeza muitas pessoas em casa têm dúvidas e com certeza muitas pessoas têm vergonha de ter dúvidas, né? De poder explanar e ter alguém para conversar sobre isso. Então acho que é uma coisa que é muito boa nós estamos levando para as pessoas um pouco mais de informação nessa área, né? É, verdade. Bom, eu quero começar com uma pergunta aqui. Tudo bom com o senhor? Bom dia, primeiramente. Bom dia, obrigado pelo convite. Fica à vontade, vamos conversar abertamente aqui sobre Vamos lá. Primeiro pergunta, uma curiosidade. Por que a psiquiatria? Por que eu escolhi psiquiatria? Exato. Ah, tá. É aquela questão de você escolher psiquiatria, a psiquiatria te escolheu, ou você, quando viu, estava envolvido por esse universo? Olha, eu acho que isso vem de uma curiosidade, né? Assim, a gente vai passando pelo curso de medicina e vai passando, estudando cada disciplina, e você estuda várias especialidades, mas tem aquela que você fica mais curioso, você tem uma vontade de conhecer mais, de estudar mais, e você também se vê mais empático com o paciente, assim, você pensa em como poderia ajudá-lo, né? Mas tem uma outra curiosidade também, é que assim que eu estava fazendo medicina e atendendo os pacientes, as queixas dos pacientes, elas são em grande parte relacionadas às emoções mesmo, a transtorno de ansiedade ou depressão. Então o médico que estava atendendo lá em endocrinologia, ele atendia o problema da tireoide, mas ele sempre tinha que também acabar atendendo e examinando a parte emocional. Mas o médico que não é psiquiatra, ele geralmente não tem tanto interesse pela especialidade, ele acaba não sabendo examinar a parte emocional do paciente, né? As queixas emocionais. E aí eu pensei, poxa, se é para toda consulta que eu fizer eu ter que ficar embaraçado, né, com a questão de não saber examinar, eu vou logo fazer a especialidade que todos os pacientes têm alguma queixa, que são as queixas emocionais. Então teve essa parte da minha formação também. Entendi. É verdade aquele ponto que a mente adoece o corpo? Isso é fato mesmo ou isso é um mito? É fato, é fato. Tem pessoas que têm crises convulsivas, epilépticas, né, que não conseguem se identificar, por exemplo, no exame simples, como o eletroencefalograma, e a pessoa está lá numa crise de pânico, muitas vezes se debatendo, perde a consciência, né? Além das dores, né, das somatizações como dormências, né, a perda de força. Então, existem vários sintomas do corpo, né, que são relacionados a adoecimentos psiquiátricos mesmo. Né? A mente está no controle o tempo todo. Com certeza. E tem a questão do inconsciente. Muitas vezes a pessoa não está ainda a par, né, do que está vivendo emocionalmente. Ela não consegue ainda acessar ou entender aquele fenômeno como um todo, né? Então só através de exames e consultas e muitas vezes psicoterapia que a pessoa vai conseguindo integrar, né, essas partes de mente e corpo. Entendi. Doutor, a gente tem falado bastante, principalmente nos últimos anos, né, sobre a questão da procura da ajuda, né? Você se sente mal, se sente assim assado, se sente sozinho, alguma coisa, e aí você procura ajuda. Uma coisa que eu sempre percebo que não fica claro, né, nessa questão é procurar ajuda de quem? Porque se fala muito em terapeuta, fala muito em psicólogo, se fala muito em psiquiatra. Então, por mais que seja uma pergunta que com certeza para o senhor vai ser uma pergunta bem boba, mas é uma dúvida que, por exemplo, me afeta. Qual a diferença e qual a área de cada atuação e, tipo assim, para que a pessoa possa entender para qual profissional ele deve procurar para poder tentar resolver os problemas dele. Olha só, Rui, olha só, Rui. Os principais profissionais da área de saúde mental são o psiquiatra e o psicólogo. Mas se a gente pensar na população de uma maneira geral, o clínico geral, aquele médico que está lá no programa de saúde da família, na unidade básica de saúde, né? Ele é o médico que você pode procurar de imediato, caso você tenha alguma queixa. Ele vai fazer uma triagem
e ele pode lhe encaminhar, ou ele pode tratar o seu problema, seu transtorno, né, seus sintomas, ou ele pode lhe encaminhar, né, para um especialista como um psiquiatra ou um psicólogo, né? Isso falando no SUS, na rede de atenção de saúde pública, né, do Brasil. Falando em relação a planos de saúde, né, é muito comum as pessoas procurarem um psicólogo particular mesmo, né, pagando, ou um psicólogo do próprio plano de saúde. O psicólogo é um excelente profissional para triar, para identificar se essas queixas têm a ver com um adoecimento, uma doença mesmo, um transtorno, e encaminhar para um psiquiatra, ou ele vai identificar que é um problema de vida e que precisa só de alguns ajustes, um entendimento, e aí sim da psicoterapia, né? Porque se nós temos pouquíssimos psiquiatras, aqui no Rio Grande do Norte a gente tem mais ou menos uns 120, mais ou menos. Se você dividir pela população, não dá para atender todo mundo, né? Uhum. Então o psicólogo ele faz uma triagem, né, maior, e o psicólogo ele é um profissional que fez o curso de psicologia, que são acho que 5 anos da faculdade, curso superior, exatamente para abordar os diversos problemas que acontecem ao longo do desenvolvimento de um ser humano, de qualquer pessoa que esteja passando por conflitos, né, emocionais, seja no família, casamento, né, educação, né, problema de saúde que mexe, né, com as questões das emoções, uma dificuldade de aprendizado. Então, o psicólogo ele trabalha com a terapia pela palavra, né? São sessões de psicoterapia, são mais ou menos 50 minutos a 1 hora, geralmente uma vez por semana, pode ser mais de uma vez por semana, dependendo da demanda, né, do paciente. E eles vão abordar ali, os psicólogos têm técnicas especializadas, uns são da terapia cognitivo-comportamental, outros são psicanalistas, outros são apenas de terapia de apoio, outros são humanistas, então tem especializações diferentes, cada um muitas vezes aborda um tipo de problema diferente. Vou dar um exemplo, o luto, né? Tem psicólogo que é especialista em luto, né? Ele identifica um padrão de comportamentos, vai ver se você está fora desse padrão de comportamentos e aí vai inserindo técnicas que muitas vezes são apenas interpretações, de mostrar para a pessoa, né? Conversar com a pessoa sobre dar nomes aos sentimentos que ela está passando. O psiquiatra ele é um médico que cursou os 6 anos de faculdade de medicina e fez uma residência médica, né? Ele depois fez uma outra prova para ir para a residência e cursou mais 3 anos de especialização, onde ele vai lá se debruçar sobre o atendimento de pessoas que estão com doenças, né? E essas doenças geralmente são bem caracterizadas, né? São bem típicas, e o principal indicativo do adoecimento é uma perda de funcionalidade. Ou seja, você ter sintomas, né, emocionais, como a tristeza profunda, ou então a questão da própria esquizofrenia, como os delírios, as alucinações, né, ou até mesmo outras queixas menos graves, como a insônia, né, ou déficit de atenção, né, mas eles impactam muito no seu desempenho, em como você funciona no seu dia a dia, como é que você tem na sua rotina, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua educação. E aí o psiquiatra faz um diagnóstico, né? Ele identifica que ali há uma doença, um transtorno, e pode fazer uso dos medicamentos, né? Prescrever medicações. Só o psiquiatra prescreve medicações. Qualquer médico prescreve medicações, mas entre psiquiatra e psicólogo, o psiquiatra é o que passa o remédio, o psicólogo é o que faz a psicoterapia. Entendi. Então, resumindo, se uma pessoa, digamos, não tem plano de saúde, ela tende a procurar primeiro um clínico geral, não é isso? Para depois ele encaminhar ela para uma área mais especializada, dependendo dos sintomas que ela apresente. E se a pessoa opta por planos de saúde, o primeiro passo seria, no caso, procurar um psicólogo para poder fazer uma espécie de triagem, é isso? Exato. Entendi. Acho que ficou bem claro agora. Eu tenho uma dúvida. Existem sinais de que a pessoa... sinais claros de identificação de que a pessoa está precisando do suporte, sinais onde as pessoas ao redor dela, não vou dizer facilmente identificariam, mas dobrando a atenção sobre ela, vão conseguir identificar, tipo assim, cara, ela está precisando do suporte, porque muitas vezes eu vejo em casos de pessoas próximas a mim, que você identifica, eu não sou nenhum especialista na área, fala assim, cara, a pessoa está precisando de ajuda, só que
Normalmente as pessoas não reconhecem que precisam de ajuda, ou tem aquelas, não é só uma fase, é que eu tô com um problema na cabeça, já já isso vai passar. Existe um momento tipo assim, cara, chegou na hora que ela precisa. O que você falou aí sobre a insônia, né? Algumas questões de alucinações, né? Digamos, posso dizer assim. Mas existe aquele sintoma que, tipo, quem tem alguém próximo que vê que está vivendo esse momento mais triste, mais amargurado, né? Parece que a pessoa ela reduz a velocidade em tudo. Não sei se isso é uma regra, se tem alguns que aceleram, mas quais seriam os sintomas que você diria, tipo assim, os sintomas realmente alarmantes em que você tem que pegar a pessoa pela mão e falar, não, cara, vamos ali que você está precisando disso? Olha, existem vários sinais. Então a gente pode pensar, por exemplo, desde os idosos, assim, né, que tem sintomas de demência, né? Então, você, como familiar, você detecta claramente que ele está com dificuldade de memória, né? De lembrar das coisas, né? O clássico, está esquecendo a panela no fogão. Sim. Até como ele desaprendeu a fazer algumas coisas. Ele, às vezes, não sabe mais ligar a televisão, ou então ele não consegue mais pegar um táxi ou um Uber sozinho, né? Porque ele tem... Só uma colocação. Coisas que normalmente a gente no conhecimento popular simplesmente diz, está caducando, né? Exatamente. E larga de mão. Então, muitas vezes é um sinal muito evidente isso, né? Da perda da memória, a perda da capacidade das atividades instrumentais de vida diária, né? Não consegue mais cuidar do financeiro. Então, já são sinais bem evidentes, por exemplo, de uma demência, que é uma doença que o psiquiatra, além do neurologista também, o geriatra cuida, né? E só agora, em cima do que o senhor está falando, existe uma faixa etária específica ou tem pessoas que começam a despertar uma demência antes da média? Existe algo fora do padrão? Você pode encontrar alguém de 50 anos com alguns sintomas assim? Isso é a partir dos 70... Pode, mas não é a regra, né? É uma exceção. Acima de 50 anos, por exemplo, você ter alguém com Alzheimer ou com outra demência, tipo uma demência frontotemporal, né? Que é mais caracterizada por comportamentos de alucinação ou de agressividade, né? Isso é muito mais, é mais raro, mas a gente encontra. Mas é esperado a partir de 65, 70 anos mesmo que venham esses sintomas, né? Ou até mais tarde, um pouco, 80. Uhum. Outro sinal muito evidente assim, de procura de uma ajuda são as pessoas que têm problemas relacionados ao uso de substâncias, né? Pode ser como o que, por exemplo? Como álcool, como maconha, como cocaína, como medicações também, né? Ou anabolizantes. Então, você de fora começa a perceber que a pessoa tem mudado o seu padrão de comportamentos. Poxa, ela não é assim. Eu só fiquei com dúvida agora no que o senhor falou. O que o senhor falou são uso de coisas, eu vou chamar assim, que podem levar a um comportamento diferente, ou por ela estar nessa fase, ela busca essas coisas. É só isso que não ficou claro para mim. Tem as duas situações, né? Tem pessoas que buscam substâncias para aliviar algum sofrimento, mas tem pessoas que começam a usar de maneira recreativa, né? Sim. E por algum motivo, às vezes isso começa a trazer algum tipo de problema, né? Então, por exemplo, o jovem, o adolescente que está um usuário, começa a usar maconha de maneira mais pesada, talvez diariamente, e os pais podem começar a desconfiar pelo isolamento, né? Por não estar mais cumprindo o desempenho na escola. Não conversar assim olho no olho, né? Ficar olho no olho e tal. Então, não que eu esteja aqui criminalizando o uso de drogas, só falando que tem pessoas que usam e tem problemas, né? Ou então a pessoa que começa a faltar o trabalho, porque todo final de semana está bebendo e na segunda-feira não consegue mais ir para o trabalho, então começa a beber também. Então, essa falta ao trabalho, né, a diminuição no desempenho no trabalho, é um sinal, um sintoma às vezes, de agravamento do uso de algum tipo de substância, né? Entendi. Inclusive, eu acho que existe, pegando o gancho que você está falando, existe muita reação individual de cada pessoa. Porque, por exemplo, eu tenho conhecidos, né, que, por exemplo, são usuários e que desempenham papéis importantes na sociedade, papéis de grande responsabilidade, e que eu não percebo que isso afeta a dinâmica. Que isso afeta. Porém, por exemplo, sendo bem honesto, teve um período que eu usei. Período que eu usei, fiquei curioso, estava passando por um momento assim meio estagnado na minha vida, né, meio que de bom vivant, e aí eu comecei a usar.
E eu usei por um período muito curto, acho que, sei lá, 2 meses mais ou menos. E vou dizer com você, foi a época mais improdutiva da minha vida. Eu simplesmente não conseguia ver necessidade em ter qualquer compromisso. Eu simplesmente entendia que isso não era importante para mim, não era mais importante para ninguém e lau. E comecei a ter assim, uma queda absurda no meu rendimento no trabalho. Ah, tá. Você teve queda no... Eu tinha entendido que você começou a ter um rendimento muito grande, na verdade. Não, pelo contrário. Eu estou querendo dizer, tipo assim, não dá nem pra gente defender, nem defender por completo, nem recriminar por completo, porque exatamente existe a individualidade do indivíduo, sim, né? Claro. Que às vezes você vê seu colega ali produtivo, meu colega, ele usa qualquer substância que seja e ele trabalha normalmente. Não quer dizer que você vá trabalhar normalmente. Você é você. Cada máquina é uma máquina, né? Cada máquina corresponde de uma maneira diferente, sem dúvida. Então, seguindo nessa sequência, assim, a gente tem vários, por exemplo, a questão dos delírios, né? Que são um sintoma clássico, por exemplo, da esquizofrenia, né? Na esquizofrenia, você observa claramente uma queda brusca, assim, muitas vezes é abrupta, né, no funcionamento social do indivíduo. Uhum. Ele se isola mesmo. Ele está com pensamentos do tipo que alguém pode querer fazer mal a ele, né, ou então de perseguição, ou de grandiosidade. E ele percebe que se ele falar isso para as pessoas vão entender que ele está louco, está maluco e tal, né? Então ele começa a se isolar, sair, se esquivar, e aí começa a ter um discurso bem evasivo, né? Circunstancial. Isso, coisas, no adolescente, por exemplo, isso é muito evidente, que é um adolescente que não gosta de estar socializando, né? De estar com seus amigos, de praticar seus esportes, né? De ir para a escola e tal. Nos transtornos de humor, né, o que é mais evidente é a perda do próprio humor mesmo, né, assim, do ânimo, né? Então, aquele colega que chegava, era animado, conversava, que dava boas risadas, né, que estava interessado, começa a ficar meio rabugento, vamos dizer assim, muito desinteressado, desanimado, que você começa a notar que no discurso dele é uma coisa muito pessimista, né? Começa a se desvalorizar demais, começa a se culpar demais. Então, isso são coisas, assim, claro que em determinado de gravidade você percebe mais evidência, outras vezes com menos evidência. Mas quem é próximo a você, você nota com certa clareza, né? Sim, eu tenho uma dúvida aqui. Eu, no caso, vou aprofundar só um pouquinho mais a nossa conversa na seguinte questão. Eu falo como pai, como marido, como amigo, né? O meu maior medo de conviver com pessoas que estão passando uma fase de depressão, se eu posso chamar assim, é isso parecer que é um poço sem fundo, onde a pessoa vai cada vez mais adentrando e a gente chegar ao fundo desse poço, que para mim o fundo do poço é a consumação de um possível suicídio, a pessoa desistir, né, do momento que ela vem atravessando e talvez assim, eu preciso aliviar uma dor que eu sinto, que eu não consigo interpretar, solucionar, né? Então, dessa forma eu vou abreviar isso. Então eu, como pai, como marido, como amigo, como filho, como irmão, se eu percebo esse tipo de situação, mas a pessoa simplesmente se nega, não vou, não quero e não sei o que, e algo dentro de mim está me dizendo, cara, vai terminar mal. Eu, como alguém que me preocupo, eu tenho algum poder, eu tenho alguma força de tipo solicitar algum tipo de ajuda mesmo contra a vontade daquela pessoa? Ou é o caso que se ela realmente não quiser, você não vai conseguir ajudar? O que fazer no caso em que você se sente de mãos amarradas perante uma situação dessa? O que o senhor indica? Como proceder? Alguém que está no desespero de ver algo e ter o medo disso de fato se consumar. Esse dilema aí, né, Oswaldo, é um dilema moderno, vamos dizer assim, né? Porque dentro da cultura sobre o suicídio, né, sobre as pessoas que terminam sua vida, né, precocemente, as civilizações mais antigas, como as greco-romanas, eles eram altamente tolerantes, né, com o suicídio, assim. Não ficava esse sofrimento todo e tal, aceitava-se com mais parcimônia e tal.
Já na Idade Média, a igreja veio e colocou a cultura de que o suicídio talvez é uma ação do demônio, né? Uma coisa que vai ser punida, né? Depois de um tempo vem até o espiritismo, né? Muitos pacientes espíritas, eles falam que não se suicidam porque eles sabem que não vão para um plano melhor, eles vão ficar num plano pior, né? Então tem a cultura associada à religião também. Mas na modernidade surgiu essa possibilidade de que o suicídio é algo que é prevenível, que a gente pode fazer uma prevenção. E realmente a sua pergunta é mais nesse sentido, assim, como eu posso prevenir o suicídio, né? Como eu posso diminuir a chance de que aquele indivíduo termine sua vida, né? Precocemente. Isso parte da perspectiva de que é um problema que tem uma solução, né? É um problema que a gente pode atuar, e aí às vezes a gente atua através da persuasão mesmo, né? Do convencimento. Por exemplo, quando essa pessoa sabe que existe uma doença chamada depressão, que um dos principais sintomas é a falta de vontade de viver, né? Que a pessoa fica tão pessimista a ponto de, tão desesperançoso a ponto de que não vê mais possibilidade nenhuma de viver com qualidade de vida, né? Ou então que muitos entram em quadros delirantes também. A depressão também pode ser psicótica, né? No sentido de ter delírios de ruína, de que não tem mais dinheiro para viver, não tem mais... às vezes até eu atendi um médico uma vez que disse, não, meu CRM foi cassado. Vocês não estão sabendo que meu CRM foi cassado, eu não tenho mais como trabalhar. Mas isso era um delírio, né? Uma ideia própria dele, mas que não era real, né? Então... Ele vai abrir. Pode continuar. Pode continuar? Pode. Então, suicídio, a gente faz prevenção, primeiro alertando a população sobre que existem problemas de saúde, principalmente saúde mental. Cerca de 80% dos casos de suicídio estão associados a transtornos mentais, seja depressão, transtorno afetivo bipolar, transtorno por uso de substâncias, ou então transtorno de personalidade, né? Opa! Muito obrigado, meu amigo. Uma saladinha de fruta, o senhor aceita? Aceito. Uma saladinha de fruta aqui. O pessoal da Lelica sempre tem o carinho, sempre lembra da gente quando estamos aqui nas nossas conversas. Obrigado, meu querido. E sempre manda pra gente uma saladinha de Lelica. Obrigado, hein? Mas vamos lá, doutor. Retomando aí o que o senhor estava dizendo. Então, essas ações, né, de promoção da saúde, né, que seria de esclarecer sobre que existe uma doença, que você pode se tratar, que você pode até deve se curar, né? A depressão é uma doença que a gente deve procurar a cura no sentido de a pessoa ficar totalmente recuperada, né? Então, peraí, deixa eu pegar o raciocínio de novo aqui. Então, a outra população-alvo é a população que tem risco para o suicídio. Então, você pega exatamente os depressivos, né? Os alcoólatras, né? As pessoas que têm problema por uso de álcool, idosos fragilizados, que são sozinhos, que moram, não tem assistência da família, tudo. Aí você tem que fazer uma ação já mais específica de tentar diagnosticar e tratar essas situações. Algumas pessoas elas não aceitam ajuda. Isso às vezes é da própria característica da doença, de achar que não tem solução mesmo, então para que eu vou para algum médico? Mas ainda temos muito estigma relacionado ao tratamento de doenças psiquiátricas, né? As pessoas têm uma dificuldade de aceitar de ir a um psiquiatra, elas muitas vezes consideram que seria um sinal de fraqueza muito grande, de derrota, né? Então tem uma vergonha imensa, né? Fora o medo do estigma social, né? Fora o medo. Várias pessoas que eu atendo que precisam se afastar do trabalho, elas ficam incomodadas porque a gente tem que colocar o CID da doença, o código, né? E, chegar no trabalho com um código que eu tô com ansiedade, com depressão ou com outra coisa, né? Inclusive, uma coisa da minha vida, né? Teve um momento, acho que meados de 2011, que eu passei por um momento assim extremamente turbulento mesmo assim, que foi o caso que
minha ex-mulher levou minha filha embora para outro estado. E isso começou a desencadear, assim, realmente uma avalanche de absurdos, né? Eu acho que eu troquei de emprego 5 vezes nesse ano. E não era demitido, eu simplesmente não aguentava mais o trabalho. Pedia para ir embora, deixava as contas para lá e ia trocando de emprego. Terminei um relacionamento na época. E assim, aí eu cheguei ao ponto que eu pensei, não, eu preciso realmente procurar ajuda. E eu tenho uma vergonha hoje de poder dizer ao senhor que eu não procurei ajuda. Não procurei, porque na época eu só pensava, no momento que eu precisar, no momento que eu der entrada numa solicitação de guarda e tudo isso daí, será que não vão me ver como uma pessoa que não tem condições de tomar conta de si mesmo? Então, assim, isso é uma coisa que acontece no cotidiano do trabalho do senhor, esse tipo de medo das pessoas que vão sofrer represálias para a sociedade, que vão perder algum direito legal por terem esse tipo de amparo? Não, só em casos muito extremos, assim como, por exemplo, se o paciente está internado no hospital, né? Aí a outra parte, né, lá, o pai ou a mãe que separou-se, pode talvez usar isso para temporariamente ter aguardo, né? Uhum. Da criança. Eu tive uma paciente que ela estava morando no interior de São Paulo. O marido dela é o ex-marido, né, é da aeronáutica. Ela se internou, o marido aproveitou, pegou o filho e levou para a Argentina. Caramba! Quando ela se recuperou, desempregada, teve que voltar para Natal. E foi numa fase crucial que o filho dela tinha 3 anos de idade. Caramba! Então ela estava aqui em Natal, recuperada, né, da saúde mental. Mas você sabe que para reverter uma guarda dessa na justiça demora muito tempo, o juiz é muito demorado, né, a vara de família. Incrível, inclusive, o tempo que ele conseguiu isso, viu? Porque não é rápido, não. Demora muito. Mas ela ficou internada no hospital, então foi nesse momento que... Teve uma vez que eu solicitei um acompanhamento psicológico para... No meu caso, eu tenho um filho que virou minha filha, né? E aí teve todo um processo envolvendo essa questão da mãe dela ter levado embora, tudo isso. E aí eu solicitei mediante o advogado, mediante a vara da infância, da família, tudo, eu solicitei um acompanhamento psicológico. Demorou apenas 3 anos. Pois o psicólogo finalmente ser encaminhado e chegar a perguntar em que situação estava o caso. 3 anos, cara. Então, parabéns para esse cara que conseguiu em tempo recorde. Foi. E aí assim, a doença dela só piorava, porque era para ela ficar fazendo videochamadas com o filho, pelo menos videochamada, né, já que ele estava na Argentina. Mas o filho passou a não reconhecê-la, né, mais assim, porque ele foi crescendo, né, e enfim, depois ela teve direito a algumas visitas, mas ela imagina, ela teria que viajar até a Argentina, e ela não tinha dinheiro, ela não estava trabalhando, né. Para trazer a criança é complicado pra caramba, tem que contratar acompanhante, né, é bem mais complexo mesmo. Sem sombra de dúvida, sem contar que na verdade você ir pro outro lado da fronteira com uma criança, hoje, eu e Nayara, nós sendo casados, para cruzar a fronteira eu tenho que autorizar. Não, eu não faço ideia como esse cara conseguiu, não. Realmente é uma coisa, só aquelas coisas que a gente fala, meu irmão, o que aconteceu, né? Mas eu não faço ideia como foi isso aí, não, porque é complexo realmente. Doutor, eu estava dando uma olhada já que estamos aqui, né, estamos falando do Setembro Amarelo, eu estava olhando o próprio site do Setembro Amarelo, e eu peguei uma informação interessante para mim, foi uma novidade, né, que o Setembro Amarelo só passou a entrar no calendário como uma coisa realmente assim a partir do ano de 2013, e só foi ser reconhecido pelo Conselho de Medicina a partir de 2014. É isso? E nós sabemos que, como o senhor mesmo falou, desde a Grécia Antiga, nós já temos dados informando como a sociedade aceitava ou não essa circunstância. O senhor tem uma ideia do porquê isso demorou e só foi ser passado a ser tratado de uma forma mais foco tão recentemente? Tudo na psiquiatria meio que... A psiquiatria tem o quê? Uns 70 anos, a especialidade, sei lá, né? Não, mais ou menos isso. Da era dos remédios mesmo, das medicações e tudo, né? E o suicídio é um tabu, né? Social muito evidente, muito forte. Mas tem outra
possível explicação também é que, assim, quando a gente vai fazer alguma campanha, né, a gente tem que saber qual é o efeito dessa campanha na população. Porque pode ser paradoxal e você faz uma campanha para prevenção do suicídio e aumenta o número de suicídio. Por exemplo, quando Robin Williams, acho que é Robin Williams, né? Aquele que fez o... Sim, o ator. O ator, né? É ele mesmo. Suicidou-se nos Estados Unidos. Foi uma avalanche de suicídios ao redor do mundo, né? Que é o que chama-se efeito Werther, né? Que é o aumento do suicídio quando algum famoso, alguma celebridade, alguém importante, assim... Teve também um músico mais recentemente que suicidou-se em uma banda dessas. Infelizmente, eu só teria que ser mais específico, porque é meio que corriqueiro. Infelizmente. Pois é, então, eu acho que tem essa demora, né? Chega mais principalmente pelo tabu, né? Por não poder falar de suicídio por muito tempo. Até vi estudos que mostram que falar sobre suicídio é importante. Por exemplo, perguntar a alguém se ela tem... tá com ideação suicida, né? Se você tá pensando em morrer, você tem pensado em morte, tem planejado, né? Ainda muitas pessoas acham que você perguntando, você tá induzindo a pessoa a pensar nisso, né? Não, ela não estava pensando, depois que eu falei, ela começou a pensar, né? Isso é verdade. Tanto a questão de que não existe um enfrentamento, meio que acho que até é um medo até, né? Acho que, se não me engano, só 35, 38, algo assim, países no mundo tem medidas de fato contra o combate ao suicídio. Vê isso como uma questão de saúde pública. Uhum. Nós temos o quê? 180 países no mundo? Algo assim? Não sei te dizer, velho. Muito tempo que eu não jogo War. Muito tempo. Mas é um número bem assim. Tipo, é um número mínimo que de fato faz o enfrentamento. E tem essa questão que você falou aí de falar com a pessoa, ela tá tendo a ideação. Não é isso? Isso aí, desculpa ter cortado o senhor, mas é porque já me remete a uma outra dúvida que eu acho que vai complementar a resposta do senhor. É comum, tipo assim, a pessoa tem que se sentir estranha quando ela tem esse tipo de ideação, ou seja, do nada, ou seja, movido por uma decepção amorosa. É comum o ser humano enfrentar esse questionamento contra a sua própria vida? Não é comum. Não é comum porque o instinto de vida, ele é muito forte, o instinto de querer viver, pelo contrário, né? Mas nem quem sofre, por exemplo, de depressão, 40% das pessoas chegam a ter essa ideia de morte, e aí cai naquela questão de que é um indicador, é um sinal muito evidente de que você pode estar com alguma doença mesmo, precisando de tratamento medicamentoso, tudo. O maior problema que eu imagino disso é porque eu acho que, cara, menos de 10% das pessoas que pensam, né, que ponderam essa situação, deve comentar com alguém, pô, tô pensando nisso. A maioria fica calada e quando verem, já fez. Por isso o lance da gente estar atento o tempo inteiro, né, aos sinais, aos sintomas. Agora, a gente conversando aqui, né, eu imagino que, beleza, a pessoa que tá nesse limiar aí, ela precisa de todo o suporte. Mas eu imagino, cara, que a família, quem convive com essa pessoa, reconhece o momento que ela está passando e, como eu falei, quer ajudar, mas a pessoa se nega ajuda, cara, essa família precisa de muito suporte também, porque você conviver com o medo de todos os dias, você não ter a certeza se aquela pessoa vai te ligar, se aquela pessoa vai ter dado um sinal, ou se ela de fato consumou algo, deve ser algo desesperador. Você enfrenta uma espécie de um suporte coletivo dentro de uma família? Como que isso acontece? Olha só, né, Oswaldo, se você tá com infarto agudo do coração lá, né, ou se você tem um AVC, né, claramente você sabe que tem que ir ao pronto-socorro. O médico do pronto-socorro pode até solicitar um internamento, né, para você ficar bem cuidado no hospital. Uhum. Já com essas alterações graves de comportamento, como uma agressividade, né, como o risco de suicídio, como o uso compulsivo de drogas com risco de morte também, né, principalmente se essas pessoas elas não aceitam receber um tratamento, é uma indicação muito evidente e tem uma lei chamada Lei 10.216 que autoriza que o médico, juntamente com a família, interne essa pessoa em um hospital. Mesmo contra a vontade dela. Mesmo contra a vontade dela. Involuntariamente, nesse caso. A gente tem internação voluntária, você
pode, por exemplo, eu preciso, tenho né? pacientes que chegaram e disseram, doutor, tô com medo de me suicidar, não tenho suporte em casa, moro sozinho, então minha mãe e meu pai não conseguem me dar esse apoio, meus irmãos, eu prefiro ir para o hospital enquanto eu não estou bem. E vai para o hospital, fica lá recebendo todo o suporte psicológico, médico, medicação, enfermagem, né, alimentação direito, enfim. E lá no hospital é mais fácil porque eu posso mudar a prescrição dele diariamente. Eu vou lá, visito, como é que você está? Então vamos melhorar aqui seu sono, vamos melhorar aqui, diminuir sua ansiedade e tal. Existe a internação involuntária, que é nessa que a gente estava falando, que assim, a pessoa não entende que está doente, ou então ela não entende que precisa de um internamento, mas a família reconhece, doutor, olha, não tenho condições de cuidar dela em casa porque eu não tenho recursos, eu não sou especialista nisso para saber como lidar com essa situação, e aí o médico pode internar involuntariamente, né? A pessoa fica no hospital. Geralmente, essas pessoas, quando saem do hospital, muitas vezes eles são agradecidas, né? Por terem sido cuidadas no momento que elas não estavam bem, né? E tem internação compulsória, que é esse tipo de internação que o juiz é quem determina o internamento, né? Muitas vezes, por exemplo, é mais comum esse tipo de internamento com o usuário de drogas, que está uso compulsivo, que já internou várias vezes, e a família às vezes não tem mais uma indicação, muitas vezes médica, de internar, porque se ele ficar internado só por indicação médica, ele pode sair muitas vezes assim que recuperar a consciência. Então o juiz vai lá, intervém, não, você vai ficar internado, você está provocando risco para você e para outras pessoas e tudo, né? Só que essa situação do internamento psiquiátrico no Brasil, acho que no mundo todo mesmo, não é interessante, porque ainda nossos hospitais são um pouco frágeis em relação à parte de hotelaria, de cuidados, né? Dos pacientes ficarem não terem uma acomodação tão adequada como você tem no hospital no geral, né? Qualquer outro hospital aqui de Natal, você vai, tem um quartinho para você, legal, uma cama bacana. Alguns hospitais psiquiátricos ainda precisam ser internação coletiva, né? Então são várias pessoas no mesmo ambiente e tudo, né? Então nós temos esse problema. Imagine isso quando é com uma criança ou um adolescente, né? Que aí nós não temos hospital aqui no Rio Grande do Norte para fazer esse internamento, e tem que ficar alguém o tempo todo vigiando essa pessoa, fazendo escala, uma fica de dia, outra fica de noite, né? Como vai administrar os remédios, às vezes o adolescente, a criança não quer tomar a medicação, mas a gente vai usando de técnicas de persuasão, né? Às vezes tem técnicos de enfermagem que são especializados na área de saúde mental, de psiquiatria, e acompanham esses doentes em casa, tudo. Então a gente consegue manejar os trancos e barrancos. Mas é muito delicado mesmo e é muito difícil essa situação. Entendi. Inclusive, mais uma vez, pegando o gancho nas informações dele, né? Assim, pelo que eu entendi, há um bom tempo atrás, não tão tempo atrás, era muito difícil você receber informações de fato exatas, à medida de números envolvendo taxas de suicídio, coisas desse tipo. Justamente porque, como ele falou, existe muito esse enfrentamento político, midiático também, referente a quanto você está combatendo e quando você está fazendo propaganda, né? Existem, historicamente, muitos casos envolvendo modelos de carro, envolvendo tipos de música, tudo isso, né? E eu só consegui, de fato, acompanhar números mais precisos e mais recentes, né? A partir realmente de quando ele foi colocado em data. Aí você consegue, por exemplo, você tem informações de números já referentes ao ano passado, né? Coisa que é a primeira vez que eu vejo assim, que é ser tão rápido realmente depois disso. E infelizmente, doutor, nós tivemos um aumento, né? Desde 2016 até 2021, mais ou menos, foi registrado um aumento de quase 50% no número de suicídios entre pessoas mais jovens, né? Mais jovens entre 16, se eu não me engano, e 29 anos. Coisa assim. Doutor, o senhor tem algum motivo, causa para esse aumento, ou isso é apenas recorrente do fato de estarmos olhando melhor para essas pessoas? Se esse número sempre foi alto assim, só que a gente não reparava, né? Não reparava, né? Não, eu acho que não é só uma questão da gente reparar os números, porque você falou que é 2016, né, para cá. Uhum.
2016 para cá, a gente já tem bastante conhecimento sobre o diagnóstico. Se fosse assim, desde 1990, eu diria, não, lá em 90, nem toda pessoa com depressão era diagnosticado, né? Mais, sei lá, dos anos 2000 para cá, né? O século do cérebro, vamos dizer assim. E os diagnósticos são bem mais acessíveis, né? Mesmo os médicos que não são especialistas, eles conseguem fazer um diagnóstico de um transtorno mental, de uma depressão, de ansiedade. Mas a gente entende que é mais devido a essas circunstâncias sociopolíticas mesmo, né? Do país, né? Do mundo como um todo. Porque está aumentando a quantidade de pessoas no país e as situações sociais muitas vezes estão se agravando, né? Mais desemprego, mais fome, mais miséria, mais violência, muito mais violência, né? E aí nós não temos uma rede de suporte, nós não temos uma rede de atendimento que dá conta dessa demanda, né? Então é muito complicado a gente. Então esse é um dos problemas, às vezes você fazer uma campanha, quer dizer assim, olha, Setembro Amarelo, procure ajuda, mas aonde, né? Isso falando, você não sabia nem quem procurar, né? Eu ia cair justamente nisso, né? Nosso tempo, muito infelizmente, está se encerrando, mas eu não queria que a gente acabasse isso aqui sem o senhor deixar um recado direto mesmo para quem está assistindo, que tem alguém próximo, bem direto, o que ela deve fazer se ela viver nessa realidade. Se ela viver na realidade, que percebe alguém por perto, que está nesse momento, entendeu? O que ela deve fazer na hora que ela sentir que bateu o desespero nela, o que fazer? Liga para o 190, chama a polícia, existe um site com suporte, onde ele aciona na hora e vai chegar alguém. O que fazer? Em situações de emergência mesmo, assim, de pessoas que estão com risco de suicídio iminente, para ligar para o SAMU mesmo, para o 192, né? Uhum. Em situações que não há um risco iminente de suicídio, ou seja, a pessoa, estou pensando, mas não faria nada, né? É só uma ideia que está na minha cabeça, é só um sentimento de... assim, falando em saúde pública, é procurar a rede básica de saúde mesmo, né? Então, tem as unidades básicas de saúde, o PSF lá, que é para procurar, que lá vai ter um médico para lá atender, fazer uma triagem, tudo, né? Existem várias universidades que têm clínicas de psicologia que fazem atendimentos gratuitos também, né? Acho que todas as universidades aqui de Natal que têm curso de psicologia têm essa clínica, né? E as pessoas que têm plano de saúde, nós temos um hospital de referência aqui no estado, que é o Hospital Psiquiátrico Professor Severino Lopes, que é na Romualdo Galvão. Lá tem urgência e emergência psiquiátrica, né? Que você pode procurar. Que é público, no caso? Não, é privado. Privado, atende plano de saúde e atende particular também, né? As próprias UPAs, hoje, elas são porta de entrada para urgências e emergências psiquiátricas também. Então, se é uma urgência, você liga para o 192, ou então, se você puder leva até uma UPA. Da UPA, eles fazem a solicitação do internamento ou algum encaminhamento, né? Mas, assim, de uma maneira geral, eu diria que usem também, assim, da sua rede de apoio primária mesmo. Procure amigos, procure o seu vereador, sei lá, procure algum psicólogo que é perto da sua família, que você conhece, para pedir uma orientação. Porque lidar com essa questão da saúde mental, principalmente do suicídio, né? É preciso um certo treinamento antes, porque você pode ter muitos sentimentos diante de uma pessoa que está falando que vai morrer, né? Tem pais que podem sentir muita raiva do filho por estar dizendo, você está vida, o que a gente mais escuta, você tem tudo na vida, tem tudo que eu posso dar, eu lhe dou, e você ainda está desse jeito, como é que pode e tal, não sei o que, né? E a pessoa que já está se sentindo culpada se sente mais culpada ainda, né? Então, tem que dar entrada por essas portas generalistas, mas também procure sempre a rede, a igreja que você faz parte, os amigos, os familiares, pessoas que possam articular para você chegar até um profissional especializado. A palavra-chave é um suporte, né? O suporte. Eu queria agradecer muito ao Dr. Jales por ter vindo aqui
Para mim foi importantíssimo ter a presença do senhor aqui conosco, né? E queria deixar uma recomendação. Sigam o Dr. Jales. Eu dei uma olhada assim, bem superficial, né, no perfil do Instagram do senhor, e eu simplesmente respeitei muito sua postura como profissional, como médico, né? O senhor trata de uma forma muito sóbria. Humana, verdade, Neto. Porque, infelizmente, o que eu percebo muito é que as pessoas tentam muito hoje em dia serem personalidades, terem seu destaque, né, em mídias sociais, e aí eles sempre colocam temas coloridos, temas chamativos, e colocam verdadeiras aberrações acerca de temas que são muito sensíveis e muito tocantes para muitas pessoas. Eu achei o seu perfil extremamente sóbrio, extremamente profissional, então recomendo e agradeço pelo senhor ter colocado o perfil do senhor dessa forma. Muito obrigado. Acho que algumas pessoas têm me dado esse feedback, né? Mas eu até nunca tinha recebido dessa maneira, de que é uma coisa meio sóbria, né? Assim, meio mais ética e tal, né? Mas obrigado. Com certeza. A gente sente que a abordagem dos temas é de uma maneira diferente. Não é voltada a se promover, é voltada a levar informação. Sim. É diferente. Sim, é verdade. Para tomar um pouquinho mais do tempo, assim, né? Sem problema. É uma crítica que tem se feito. É muito interessante essa campanha Setembro Amarelo. Essa parte vocês colocam se quiser, né? Claro. Vai colocar. Mas é também, assim, uma crítica sobre a comercialização da medicina, então muitas pessoas podem usar o tema para se promover, né? E não para trazer informações exatamente, né, para a população, né? Até pelo que você falou, até se questiona, será que essa campanha realmente ela funciona ou não? Porque os casos de suicídio estão aumentando, né? Mas, por outro lado, a gente também percebe de uma maneira mais empírica que as pessoas estão procurando mais ajuda. Vamos dizer assim, a cada 10 pacientes que eu recebo no consultório, apenas um está ali com vergonha. Os outros 9 não, já vão de boa, tranquilo, aceitam conversar, né, sobre qualquer coisa, dizem o que estão sentindo, né, não tem mais esse... às vezes, talvez tenha um pouco mais de ressalva com relação a usar remédios, mas mesmo assim a gente explica como funciona o tratamento e elas entendem, não tem mais aquele medo, né, que tinha antes. Então, acho que a mensagem final, no fim das contas, é para superar, né, essa barreira, se existir ainda, né, e entender que o psiquiatra e o psicólogo são pessoas, eles não estão ali para lhe julgar, não estão ali para dizer se você está certo ou está errado. Na verdade, eles vão tentar lhe entender ao máximo e saber o que é possível fazer, né? E as armas, né, do psicólogo, que é a psicoterapia, do psiquiatra, que é principalmente assim, a medicação, né? São coisas que hoje em dia são muito técnicos, assim, tem muito conhecimento por trás daquilo que a gente está fazendo, né? Tem pesquisas muito sérias, né? São feitos ensaios randomizados, duplo cego, né? Tudo para encontrar se aquilo é a melhor forma de tratar o problema. Entendi, doutor. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo esclarecimento. Querido, o senhor quer fazer as honras finais, agradecer nossos apoiadores? Agora, não terminaria jamais sem isso, agradecer o pessoal da InovaNet. Melhor provador. Provador foi. Provedor. É verdade. Agradecer aqui o pessoal da InovaNet, melhor provedor de internet da região. Pizzaria Tirol, que manda as pizzas maravilhosas pra gente nos nossos podcasts. E Sushi Kyoto, não preciso nem falar do sushi deles. A Lelica, que fez as honras hoje. E Eletrotec Lion Brasil. Pessoal, valeu. Deixa aí seu comentário. Compartilha com as pessoas que você acha que isso aqui vai ser bem importante. E dá aquele likezinho maroto. Valeu!